A gente estava falando da questão do representante de primary care para o representante de especialidades que você estava comentando. É isso. É por isso que eu digo que é complementar, porque eu acho que se você olhar o fluxo de trabalho de cada uma dessas áreas, né, você na verdade vai ver só diferenças nas fases, né? Eu tenho, por exemplo, uma fase onde a tradução dos estudos, né, dos modelos de dados, é lógico muito mais forte no modelo de especialidades, mas talvez eu tenha aqui uma transcrição, né, de um modelo emocional de engajamento com o médio, de maneira um pouquinho diferente, quando eu estou com uma marca madura, né, porque meu diferencial é muito mais baixo do que aquele. Então, para mim, por isso que eu digo que são complementares, né, elas têm diferenças, talvez nas fases, né, de implementação disso. Tá? Então, eu gosto sempre de falar que eu não vejo diferença entre as equipes, né, e eu tenho todas elas. Né? Eu Aham. tenho oncologia, eu tenho a primary care, né? E para mim, quando eu olho um representante, um key account manager, eu vejo ele, né, sempre constituído. Quanto mais ele consegue capacitação, independente de área de primary care ou especialidades, Alexandre, isso, e ao longo do tempo eu vi também isso em outros países, é quem vai ser bem sucedido hoje. É quem realmente conseguir entender esse modelo integrado. Né? Independente, aí sim, né, da intensidade que você coloca em cada fase. Tá? Entendi. E deixa eu aproveitar, pegar. Eu me lembro, né, André, lá no passado a gente sempre tinha uma vontade muito grande de ter naquelas interações virtuais, né? Então, ter aquele rap virtual, que eu me lembro que a gente chamava no passado e tudo mais. E chegou a pandemia e nos forçou a fazer isso efetivamente. Qual que foi a sua experiência e qual que tem sido a sua experiência com relação a essas interações virtuais? Olha, eu particularmente, Alexandre, eu vivi isso na Inglaterra, né? E eu estava trabalhando na Bélgica. E eu de um dia para o outro também não pude ir mais para a Bélgica. Né? E eu passei um ano, né, dentro da minha casa, trabalhando de Londres. Então eu vivi isso na pele, obviamente, né, não podendo me deslocar. Né? E aí todo mundo falava como é que você desenvolve pessoas dentro desse mecanismo, como é que você fala. Isso a gente pode, é um tema talvez para uma outra uma fala, né? Porque eu acredito que uma tela ela não deveria impedir, né, que você tivesse esse contato íntimo com as pessoas, né? Principalmente na área de desenvolvimento, quando você fazer coach, etc. Né? Você tem que ser mais frequente, na minha visão, nessa interação. Obviamente, aí, Alexandre, se você olha para o lado, na parte de vendas, né, o lado, o que aconteceu que foi natural, e eu vi isso muito na Europa, saturou o canal. Né? Então, quando você ia para pedir um convite para um cliente, né, falar, olha, eu queria fazer uma ligação com você, eu falo, olha, mas você é o número 33 que está me pedindo. Né? Então, o que acontece, infelizmente, nesses momentos de crise, né, é que isso torna uma verdade para todo mundo. E aí, na verdade, qual é o diferencial que vai fazer você ser a pessoa escolhida, né, para aquele médico atender aquele evento, né, para ele estar disponível para aquela tua ligação e etc. Por isso que aí eu volto de novo, né, na capacidade individual de cada um mesmo, de provocar essa dinâmica, de trazer um tema realmente relevante para essa pessoa. Né, e quanto mais você entender a dinâmica do teu cliente, a jornada dele, mais fácil vai ser de você interagir. Então, o que eu vi, e eu vi isso, né, na Alemanha, eu vi isso acontecer na Itália, quem entrava é quem tinha mais competência. Né? É quem realmente provava que tinha conteúdo, né? Que tinha algo a agregar para aquele cara. Porque ele já, na verdade, ele não tinha nem condição de atender tanto. Porque todo mundo queria o espaço dele das 7 à meia-noite. Né? E aí, eu como cliente, eu tenho que fazer escolhas, né, Alexandre? Então, o modelo, na verdade, ele é um modelo que se torna também de escolha, porque ele vai se tornar um modelo saturado quando todo mundo migra para ele. Né? É super interessante isso que você fala, André, porque eu comento bastante que quando a gente fala de diferenciação, para mim tem dois pilares muito importantes de diferenciação. Primeiro é você construir credibilidade com o seu cliente, ele confiar em você. E o segundo é você se tornar relevante para ele. É isso. É fundamental isso. E aí teve uma situação que aconteceu comigo
logo quando eu me formei, que eu recebia lá os representantes, eu trabalhava no consultório, fazia cardiologia na época, e assim, as visitas era aquele negócio, né? 3, 4 minutos no máximo. E eu me lembro que tinha um representante que ele conseguia detalhar muito bem e dialogar e comunicar muito bem os estudos. Esse representante, André, ele ficava comigo 30, 40 minutos, né? Ele conseguia Tá espaço vendo? na minha agenda. E na semana e no mês seguinte eu ficava esperando ele aparecer, porque ele me gerava valor e ele era importante. Então, quando olho esse momento que a gente está vivendo, desse híbrido agora, para mim, quem conseguia gerar valor, conseguiu espaço no virtual. Porque o médico falou, É não, isso. vale a pena receber essa pessoa. Quem não conseguia gerar valor, provavelmente não teve chance no virtual, né? Ficou muito difícil a vida dele. Então, mas eu concordo com isso, sabe? É como o nosso cliente nos enxerga e fala, pô, será que vale a pena eu dar tempo para ele, né? Então, acho que isso aí é um ponto muito importante, né? Se É a isso. gente é relevante para os nossos clientes, né? É isso. Bom, A gente André, tem o antes da mesmo gente, conceito, Alexandre. a gente já está caminhando aqui, não, legal. É, o, a gente tinha comentado no começo, e aí, para quem entrou agora, a gente parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, mas eu queria, André, pegar um pouco da sua experiência. Você está no momento hoje que a empresa está com um nível de liderança muito grande de mulheres. E aí, quando a gente olha historicamente, a gente percebia o quê? Que as mulheres tinham menos cargos de liderança, e aqueles cargos de liderança acabam que eram cargos que as empresas colocavam, tipo, vou colocar uma coisa que tem talvez menos relevância para o meu negócio. Então, era difícil a gente ver, por exemplo, uma mulher numa diretoria de negócios, né, diretoria de vendas, diretoria comercial. Normalmente você via ligada a assuntos regulatórios, a uma diretoria médica, mas não estava ali numa BU né, de vendas, numa BU comercial. E ao longo dos últimos anos a gente observou que as mulheres ocuparam esses espaços estão fazendo maravilhosamente bem, né? Que antigamente o pessoal falava, não, vendas é com homem, quem sabe de vendas é homem. E a gente agora está vendo que as mulheres sabem muito de vendas, né? E às vezes muito mais do que os homens. E vendo também mulheres em cargos de presidência de empresas. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos com ótimos resultados. Como é que foi sua experiência lá fora? Esse movimento que aconteceu aqui no Brasil, ele correu em paralelo com o movimento internacional ou você acha que lá fora isso aí começou um pouco antes? Eu acho que é muito cultural também, né, Alexandre? Então, eu vou te dar um exemplo, né? A Romênia é um país que foi comunista, tá bom? Uhum. Então, vamos entender, como base cultural, dentro de um país comunista, todo mundo tem o direito de trabalho igual. Então, a mulher, e nós estamos falando que o comunismo caiu há 30 anos atrás, tá? Isso foi em 89, tá? Junto com o Muro de Berlim. Mas tudo bem, só para dar uma referência. Então, culturalmente, países onde a inserção da mulher era normal, por uma gestão de trabalho, porque não tinha diferença. Na verdade, você ia para uma linha de produção, era homem ou mulher, não interessa, você tinha que trabalhar, você tinha que produzir. Então, o que acontece que é muito interessante, meus times de liderança no leste europeu, 90% era mulher. E eu te digo, e É. aí foi isso mesmo, na Sérvia, na Croácia e na Romênia, 90% do time era mulher. Base cultural. Agora vamos para a Itália, né? Um país já de cultura patriarca, né? De cultura, né, um pouquinho mais masculina. Tá? A mudança de gestão, principalmente na área de vendas, vai demorar mais. Né? Então, vamos lá. Eu tinha 36 gerentes de venda, né, de gerentes distrital de vendas na minha unidade. Tá bom? Não passava de 15% de mulher. É. Tá? Então, aí a inversão, para mim, tem uma inversão ainda na pirâmide, mas porque a base cultural ainda é muito influente nessa área. Né? Então, países onde a inserção feminina já era, você vê que o fluxo ele já é natural. Países onde a cultura não era aquela, né? Agora, você olha o Brasil, é um país
híbrido nesse ponto, que é um país que aceita muito bem essas coisas que tem. Então, porque o europeu ainda é muito bloqueado nisso, né? Olha a questão dos refugiados na Alemanha, né? Eles não aceitam esse tipo de diversidade dentro da cultura deles, né? Eles ainda são muito conservadores nesse ponto, né? Então, eu acho que o Brasil tem uma vantagem nesse ponto, porque na nossa cultura, né, pela base portuguesa, nós somos, né, com base de negociação, de aceitação, né, a nossa crença é diferente. Então, eu acho que aqui a gente tem muito espaço para que isso, né, se desenvolva ainda mais. Por isso que, se você me perguntar, na Europa ainda, se você olha a Europa, né, vamos dizer assim, dos Big Five, né, ainda é uma tendência muito diferente daquilo que a gente está vendo no Brasil. Tá? O Brasil está muito na frente. Eu vejo isso aí, realmente, esse período de 10 anos, a gente teve uma evolução muito importante, mas muito importante. Então, eu fico super feliz de ver isso, porque tá ocupando o espaço que sempre teve, né, capacidade, e agora realmente isso aí tá acontecendo. Você olha, por exemplo, várias e várias empresas com mulheres em cargos de presidência, né, de general manager, e realmente isso é literalmente fantástico. Mas essa questão cultural que você trouxe é muito interessante, né, porque eu tive uma oportunidade no passado de ter viajado ali para aquela região do leste europeu e via, né, muito essa questão desses países com essa cultura muito forte ainda comunista. E aí você traz esse elemento muito interessante, né? Porque essa questão da igualdade, né? No caso aí da Romênia, um grande número, a maioria das lideranças eram feitas com mulheres. Muito legal. Tá? E, André, você poderia dar um conselho para quem quer buscar, né, evolução na carreira, né? Quero evoluir na minha carreira, o que eu devo buscar para fazer, né? Se você tivesse que dar uma dica. Olha, Alexandre, se você me pergunta uma dica, eu digo a busca incessante do autoconhecimento. Tá? Para todo esse modelo que eu passei, para os vários modelos que eu passei, né? Se tem uma coisa que perpetua para mim, aí sim você vê realmente as diferenças, é para aquele indivíduo que se conhece realmente bem. Sabe as suas limitações, sabe os pontos de dor, sabe onde trabalhar, né? Esses indivíduos têm muito mais liberdade de expressão, né? Tem muito mais facilidade de falar com as pessoas. Então, se eu digo, olha, ainda mais como líder, né, dentro de uma organização, o autoconhecimento, para mim, você sempre saber atuar no seu melhor, né, sempre, é o grande desafio, é onde a atenção deve estar ligada 100%. E porque a gente também não pode assumir, Alexandre, que, né, as variações que você vai ter na tua carreira, ela também muda. O ecossistema mudando, ele provoca, né, uma mudança de atitude tua, repentina e tal. Então, a gente tem que ter muita consciência do que essa mudança, o que eu chamo, né, vamos dizer assim, é uma mudança cíclica para uma mudança perpétua. Né? Tá bom? Eu acho que a gente tem que estar muito ligado na perpetuidade do nosso perfil, da nossa atitude. Agora, o que é cíclico, né, saiba separar bem essas duas coisas. Né? Para se adaptar Eu, só naquilo que é importante se adaptar, não mudar por mudar. Né? não, eu acho perfeito essa questão que você trouxe, da gente praticar o autoconhecimento, né? E se forçar isso, né? Porque a gente tem uma tendência de olhar para a gente de uma forma, digamos, meio altruísta às vezes e falar, eu não preciso evoluir, eu não preciso melhorar, e a gente sempre tem muita oportunidade de melhoria. Eu vejo cada vez mais esse conceito que vem sendo falado, lifelong learning, uma coisa fundamental, porque quando a gente olha vários conhecimentos que a gente adquiriu na nossa formação, né, André, eles já estão até obsoletos. Então, É se a isso aí. gente não renova e não recicla esse conhecimento, a gente literalmente fica para trás. Eu concordo com a sua fala, eu acho que a gente tem que botar energia e na busca da mudança onde realmente faz sentido fazer essa mudança, né? Porque
Caso ao contrário, a gente às vezes acaba colocando energia em algo que não é necessário. Então, pessoal, essa dica eu acho que é muito importante mesmo, a gente ter essa capacidade de fazer uma reflexão e de ter autoconhecimento, né? E poder se criticar. E deixa eu pegar, André, também essa deixa que você trouxe, é, o papel dos mentores, né? Qual que é a importância dos mentores quando a gente quer desenvolver nossa carreira? Eu já fiz vários, tá, Alexandre? Como mentee, né? Como a gente chama. Eu já fui também mentorado e eu faço esse papel de mentoria com várias pessoas hoje na organização. Eu devo ter umas 11 pessoas que hoje olho. E eu digo para mim, o grande papel de um mentor é abrir cabeça, tá? É fazer com que a pessoa veja perspectivas diferentes naquilo que ela está provavelmente empacada, né? Abrir reflexões sobre o tema, né? Para abrir uma visão um pouquinho diferente daquilo que ela enxerga. Então, para mim, o grande papel do mentor é abrir referências para essa pessoa e dar alternativas, né? Porque muitas vezes a gente fica sem. Eu sempre digo, né? A gente às vezes fica numa armadilha de estar sem alternativas. Eu acho que o mentor tem esse papel que é fundamental, né? Expandir esse mundo para falar, porra, a pessoa fala, caramba, ó, tá vendo? Acho que tem uma saída aqui, né? Acho que tem uma Yeah. coisa. Então, acho que esse é o grande papel de mentoria. Então, o que eu faço hoje com as pessoas, principalmente mais jovens, é questionar, fazer perguntas, né? Na verdade, não dá nada pronto, né? Então, por Uhum. que você faz isso? Eu dou um exemplo muito clássico, né? Uma pessoa, uma vez, falando, André, eu não tenho tempo. Eu falei, beleza, quanto tempo você passa fazendo chat com gente que você nem conhece, né? Eu uso 3 horas, então você não tem tempo para ler. Então, assim, não adianta, né? Vamos pensar assim, você tem uma armadilha mental. Na verdade, Sim. coisa simples, tá? Eu dei um exemplo bem simples, mas são armadilhas mentais que eu acho que o mentor ajuda você a falar, pô, peraí, por que eu não estou fazendo isso? Por isso que eu não uso metade desse tempo para poder ativar outras coisas, né? Então é isso. Eu acho que é sair dessa armadilha mental. Esse é o papel da É. mentoria. Eu acho que essa questão da mentoria, ela também vai no assunto que você tinha comentado, porque para a pessoa reconhecer que ela precisa, às vezes, de um apoio, né, de uma mentoria, ela tem que ter autoconhecimento, né? De falar, ó, eu Total. tenho. Então, isso aí eu acho que também é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa acha, não vou pedir, porque esse negócio de mentoria é coisa de fraco, né? Eu não É. preciso, mas não faz sentido nenhum, né? Eu acho que as mentorias são fantásticas. Eu também eu busco mentorias, né, em momentos que eu preciso de aconselhamento e de pegar opiniões de pessoas que têm mais experiência ou de pessoas que já viveram uma determinada situação. Eu costumo bastante estar pedindo esses momentos de mentoria, né? André, teve várias pessoas que entraram aqui no chat, pessoas que já trabalharam contigo, falando de você. Maravilhoso. Eu acho que esse momento da live é muito legal, que a gente reencontra pessoas Pô, virtualmente, pessoas que a gente não via há muito tempo. E eu queria te pedir aqui, André, se você pudesse deixar umas mensagens finais para o público que nos acompanhou, nesse seu retorno aqui para o Brasil, o que você poderia deixar de mensagem para o pessoal? acho que a gente conversou muito sobre isso, né, Alexandre? Eu não quero chover no molhado, mas acho que a maioria que eu estou vendo, né, quem está aparecendo assim, a maioria, eu estou muito feliz, né, pelo menos para ver o nome dessas pessoas aqui, porque eu tenho muito carinho por as pessoas que eu trabalhei junto. Mas eu não quero chover na molhada, mas eu vou repetir, Alexandre. A única coisa que eu já acredito em vocês, porque isso parece uma coisa chavão, né, tal, mas o acreditar na gente passa justamente por essa gestão do autoconhecimento, né? Passa por o reconhecimento das suas deficiências, né? E aquilo que eu falei no início, o ponto fundamental do que eu vivi foi porque eu reconheci as armadilhas que eu podia estar enfrentando, né? Eu tinha que saber aonde eu ia ter que ceder, né? Então, assim, a gente não pode estar só, né? Eu não estou dizendo de plano B e nada, mas no momento que vocês estiverem refletindo sobre uma mudança de cargo, de carreira, de gestão de empresa,
né? Reflitam sobre isso, porque a grande confiança que vai nos trazer qualquer tomada de decisão, Alexandre, é a consciência daquilo que vai ser bom e daquilo que pode não ser bom, né? Esse é o grande chavão para mim, né? Aí acho que a pessoa vai ser ultra feliz, né, naquilo que ela for acontecer e vai saber enfrentar os problemas, né? Legal. Bom, André, obrigado aí pelas mensagens, são assim, ótimas para refletir, sem sombra de dúvida, pessoal. Então, peguem isso aí para vocês estarem refletindo. Eu queria agradecer muito o André pela gentileza dele de estar cedendo esse momento aqui conosco. O André tem uma agenda aí super corrida e ele Imagina. cedeu esse momento aqui para compartilhar a experiência dele, né? Um momento único. Eu queria agradecer também a todos que nos acompanharam, muito obrigado. E mais uma vez, pessoal, parabenizar as mulheres pelo dia de hoje. Continuem esse lindo caminho que vocês estão tendo aqui no Brasil. Se capacitem para cada vez mais estarem aproveitando as oportunidades que surgem. Qual foi aquela palavra que você disse, André, que um chefe seu disse, que eu gostei muito, que você falou, é melhor você estar preparado e não te chamarem. Melhor você estar preparado e não ser chamado do que ser chamado e não estar preparado. É isso aí. Então, eu acho que essa é uma mensagem legal aqui para a gente estar fechando. Então, pessoal, uma boa noite a todos. André, muito obrigado, muito Eu que sucesso agradeço. no seu retorno aqui no Brasil. Desejo aí tudo de melhor para você, para a sua família e o máximo de realizações frente a essa afiliada aqui no Brasil. Eu que te agradeço, Alexandre. Obrigado. Foi muito bom te ver também, né? Fazia tempo que a gente não se via. É verdade. E o carinho enorme que eu tenho por várias pessoas que eu vi aqui os nomes, que eu estou muito feliz em ver que eles estão, a gente está podendo pelo menos ter esse diálogo. Tá? Obrigado. Beleza. Uma boa noite aí a todos. Obrigado, gente. Tchau, Tchau. tchau.